Maricilene, sou aluna do curso de Engenharia Agronômica da UESP pelo PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Dentro da disciplina de Agricultura Geral, estou fazendo um trabalho sobre a produção de alimentos e a fome no mundo, considerando que, segundo a ONU, para 2050 seremos cerca de 10 milhões de pessoas passando fome no mundo e que os dados da FAO apontam uma necessidade de cerca de 2,550 bilhões de toneladas de alimentos para suprir a necessidade de alimentação para 2020. Então eu fui conversar com algumas pessoas sobre esse tema e fiz a elas a seguinte pergunta: na sua opinião, o que seria necessário para diminuir ou para erradicar a fome no mundo? Vamos ver o que as pessoas pensam sobre esse tema? Eu vejo o problema da fome como um problema sério que aflige centenas de milhões de pessoas no mundo. E eu imagino que acabar com a fome não seria tão simples, tão fácil, porque passa por uma mudança radical de comportamento do homem em relação aos que mais necessitam. Ainda precisa perceber a importância de se ver o outro com um olhar mais solidário. A fome é algo que é todo dia, então é preciso que desenvolva políticas sociais mesmo que visem combater a fome lá naquelas camadas realmente mais pobres da sociedade. Porque a partir de ter mais educação nos colégios, em todos os lugares, vai haver mais emprego, eles vão poder se formar e pode minimizar essa questão de fome, né? Porque você tendo um emprego, você pode ter uma vida mais melhor. Acho que acabar com a fome no mundo é uma coisa muito difícil. Acho que se pode minimizar a partir de nossos governantes fazerem novos projetos para erradicar mais um pouco porque é uma situação muito crítica em alguns países. Na África, Ásia, esses países mais distantes. Até mesmo aqui no Brasil, restaurantes poderiam estar fazendo doações uma noite, uma vez por semana, dar um prato de comida para uma pessoa que mora na rua. Acho que é isso. Eu acho que as pessoas trabalharem mais, se interessarem, plantar, cultivar, aproveitar o potencial de terra, né, de cada região e criar para o seu próprio sustento. Então, para erradicar a fome no mundo, são necessárias diversas políticas públicas. Um dos grandes problemas da fome é a questão da má distribuição da terra, que causa essa desigualdade social e, acima de tudo, um problema sério no mundo. Como podemos ver, as pessoas têm diversas opiniões sobre o tema produção de alimentos e a fome no mundo. Elas pensam desde a questão da reforma agrária, passando pela questão da educação, da distribuição, do evitar o desperdício, ainda sobre o aumento da produção de alimentos, a criação de pequenos animais, mas ainda há uma pouca percepção dentro dos agricultores e agricultoras, principalmente, sobre a sua capacidade de contribuir nesse processo de erradicação da fome no mundo. Ele é um problema que diz respeito não só ao profissional da área da agronomia, mas também à comunidade em geral. E o principal elemento, e que é bem desafiador para que a gente chegue um dia a superar o problema da fome no mundo, passa pelo aumento da produtividade, né? O uso de tecnologias acessíveis, de baixo impacto ambiental, que possam fazer com que os agricultores e agricultoras, principalmente aqueles que já detêm de um pedaço de terra, possam produzir cada vez mais e que também o alimento produzido ele possa chegar à mesa daqueles e daquelas que passam fome. É um tema que precisa ser dialogado dentro da academia, mas também com a comunidade em geral, para que as pessoas elas possam ter uma percepção maior, melhor do que podem fazer para superar o problema da fome no mundo.